Olá pessoal, esse é o Perfil Notícias TV, o seu canal de informações, notícias e opiniões descentralizadas e totalmente independente. Eu sou Washington Rodrigues e se você gosta do nosso conteúdo, curta, compartilhe esse vídeo e principalmente se inscreva aqui no nosso canal. A sua inscrição é muito importante, ela nos ajuda no nosso desenvolvimento. Olha, vocês já viram aquela história do fantasma dos natais passados? Pois é. Sai a notícia, explode, né, a notícia de que numa delação premiada foi citado o nome do ex-governador aqui da Bahia, atual ministro da Casa Civil do Lula, Rui Costa, em relação àquela compra dos respiradores lá em 2020, na pandemia. Né? Vamos recapitular aqui um pouquinho o caso. Pandemia, né? Pandemia explode ali no início de março, 15 de março de 2020, aquela coisa toda, descobre-se que os hospitais são insuficientes, que as pessoas precisavam de respiradores para serem mantidas vivas, e descobre-se também que o Brasil não tinha. E o mundo também não tinha. Então foi aquela correria no mundo todo para comprar os benditos respiradores. E aqui, no Brasil, por conta da vitória do Bolsonaro, em 2018, os estados aqui do Nordeste, todos eles formados, comandados pela esquerda, resolveram criar o famoso Consórcio do Nordeste, Consórcio Nordeste, né, dos estados. E que até hoje eu não sei para que serviu aquilo, a não ser para coisa errada. Então, o consórcio, que na época tinha como presidente o governador aqui da Bahia, o então governador da Bahia, Rui Costa, compra esses respiradores num valor de 39 milhões, sem licitação, de uma empresa chamada Hempcare, que era uma empresa que não tinha know-how para isso, que nunca tinha comprado esse tipo de material. Ela vendia canabidiol, remédios à base de canabidiol, da cannabis. Então não tinha nada a ver com esse tipo de equipamento. Né? Então foi um escândalo na época, quiseram fazer CPI, não deixaram, tentaram colocar essa história naquela CPI da pandemia, não deixaram, aqui na Bahia não deixaram fazer CPI, fizeram uma CPI lá no Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte que era um dos estados que fazia parte do consórcio, se eu não me engano tinha contribuído com desses 39, 5 milhões tinham sido do Rio Grande do Norte, lá fizeram a CPI, mas acabou não dando em nada, né? A imprensa mal divulgava o que acontecia na CPI, e acabou ficando por isso mesmo. Em 2022, uma moça chamada Cristina Tadeu, que era diretora, dona lá da Hempcare, resolveu fazer um acordo de delação premiada com a então procuradora da República, Lindora Araújo, em troca de benefícios, obviamente. Né? Então ela devolveu, daqueles 39 milhões, ela devolveu 10 milhões e abriu o bico. E aí, na história dela, que veio à tona agora, porque essa investigação está a cargo da Polícia Federal e o processo corre lá aqui na Justiça Federal em Salvador, ela cita, na verdade, o nome do ex-governador Rui Costa, e diz que um cidadão chamado Kleber Isaac se identificou como amigo na época governador, e também da esposa dele, a Aline Peixoto, que era a primeira-dama na época. E ele fez toda essa intermediação, e a dona da Hempcare diz ali que achou até um pouco estranho a rapidez, né, com que tudo foi comprado, dinheiro adiantado, dinheiro na mão, mas como ela estava pagando gordas comissões para quem estava intermediando, ela achou que era por conta disso. Inclusive a Polícia Federal agora vai também nessa linha de investigação para saber se essas comissões seriam propina. Obviamente que é propina. Né? Você, para agilizar essa coisa toda, e se realmente ficar comprovado que esse Isaac era amigo do governador, amigo da então primeira-dama, caracteriza aí favorecimento, né? Caracteriza aí tráfico de influência e, consequentemente, propina. Agora, vamos lembrar que foram 39 milhões. Só 10 milhões voltaram. E detalhe, os respiradores nunca apareceram, nunca foram comprados. Esse dinheiro nunca foi usado para comprar respirador, e não teria como, porque essa empresa não tinha know-how nenhum na época. As empresas que trabalhavam com importação propriamente, né, que trabalhavam com isso, que mexiam com isso, não estavam conseguindo trazer os aparelhos. Você imagina uma empresa que não tinha nenhum traquejo, nunca tinha trabalhado com esse tipo de
de compra. Essa que não ia conseguir mesmo, não à toa que a moça devolveu os 10 milhões. Sabe? Tem que saber aí se os outros 29 milhões, né, a diferença, saber para onde foram, para quem foi que recebeu isso. Até o momento não se sabe. A Polícia Federal continua com as investigações. Lembrar também, gente, que o Bruno Dauster, que era secretário da Casa Civil aqui do governo da Bahia na época, também em depoimento disse que a compra só foi feita porque houve ordem do governador Rui Costa. O governador Rui Costa deu a ordem para essas compras. Então, o governador precisa explicar muita coisa. Ele nega, diz que nunca tratou com intermediário nenhum, que não sabe de nada e tal. Sim, mas cadê o dinheiro? E a responsabilização? Ele era o presidente do consórcio. Ele que assinava a determinação. E o próprio Bruno Dauster diz que a compra só aconteceu por ordem dele. Ele que mandou comprar. Palavras do Bruno Dauster. Então, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, precisa explicar muita coisa, mas muita coisa mesmo. Inclusive, a dona Aline lá, a dona da Repique, ela diz o seguinte, ó, na delação premiada dela, ela fala o seguinte, olha, Kleber Isaac, um cidadão amigo, que se disse amigo da primeira-dama e do governador, disse de imediato que ele é quem havia avisado a primeira-dama do governo do estado da Bahia, né, que é a Aline Peixoto, que o nosso grupo poderia realizar a importação dos respiradores. Como Kleber Isaac e Fernando Galante, que é outro também, que intermediou, eram a ponte entre o grupo e o governo do estado da Bahia, eles cobraram participação nos lucros do negócio, disse aí a Cristiana Tadeu, dona da Hempcare. Então, olha, é um balaio de gato, tem muita coisa aí para ser explicada, e o restante do dinheiro, cadê o restante do dinheiro? E o ex-governador Rui Costa precisa dar conta disso, foi ele que autorizou, foi ele que determinou a compra, segundo a própria Cristina. Saber desse Isaac. Não é muito difícil saber se ele é amigo ou não da primeira-dama e do ex-governador, da ex-primeira-dama e do ex-governador, não é difícil. Basta pegar as redes sociais aí, vai saber logo, conversar com os amigos, com as pessoas em comum, vão saber logo se ele é amigo ou não, se ele tem essa entrada ou não. E investigar as contas, essa coisa toda, para saber onde foi esse dinheiro. É muito dinheiro. Os respiradores nunca apareceram. E o famigerado consórcio Nordeste, né, que foi criado aí para confrontar o ex-presidente Bolsonaro, nunca serviu para nada, a não ser para esse tipo de coisa errada. Espero que o dinheiro seja devolvido para os estados aqui que formavam o consórcio e que os responsáveis, sejam eles quais forem, sejam efetivamente punidos, né? Porque esse tipo de coisa não deveria acontecer jamais. E vamos lembrar aqui um detalhe rapidinho para encerrar, gente. Tudo isso aconteceu no meio da pandemia. Pessoas estavam morrendo, famílias sofrendo e tinha gente ali desviando 39 milhões dizendo que era para comprar respirador que nunca apareceu. Se inscreva no nosso canal, Perfil Notícias TV.